períodos mais sombrios da humanidade foi a Segunda Guerra Mundial. Hoje também vivemos um período sombrio, também uma guerra, só que uma guerra diferente. Nesse período da Segunda Guerra, a BBC convidou C.S. Lewis a ministrar uma série de palestras pela rádio. E ele abordou uma série de questões filosóficas, questões existenciais, sob o âmbito da fé cristã. C.S. Lewis foi um professor universitário, escritor, romancista e apologista cristão. Ele ficou muito conhecido pelas suas obras de ficção e fantasia, As Crônicas de Nárnia. Esse material das palestras intitulou o livro Cristianismo Puro e Simples. Em períodos de crise, muito se fala ou se debate sobre o que é certo e o que é errado. E por coincidência, o primeiro tema abordado por C.S. Lewis justamente é esse. Exatamente. No primeiro capítulo de Cristianismo Puro e Simples, Lewis aborda e fala muito bem sobre a lei da natureza humana. Essa lei, que é a lei da natureza humana, ou lei moral, lei do certo e do errado, há várias denominações. Mas sabemos que essa lei, ela vem intrínseca ao ser humano. Você já nasce sabendo certas coisas que vêm à sua consciência. Nós sabemos que matar é errado, que roubar é errado, que enganar as pessoas é errado. E isso independe da sua cultura, independe da religião, independe da época e do lugar em que você vive. Então, por exemplo, essa lei ela está presente mesmo em civilizações isoladas, como em Esquimó, em civilizações indígenas. Então, independe de qualquer coisa, é uma coisa que já vem do ser humano. Então, é uma lei que veio impressa no coração do homem. Você já deve ter visto alguém brigando, às vezes soa engraçado, às vezes é até desagradável. E sempre as pessoas estão cheias de desculpas. Você começou primeiro, esse lugar era meu, essa fatia do bolo era minha. Se as pessoas não tivessem a consciência do comportamento digno, elas não estariam cheias de desculpas. A verdade é que sentimos essa regra da lei nos pressionando constantemente. E nós não queremos lidar com o fato de que estamos quebrando-a. E então tentamos fugir da responsabilidade. Ele fala assim: você acaba percebendo que é somente para o nosso mau comportamento que damos todas essas explicações. E só para o nosso mau humor que procuramos justificar pelo cansaço, pela ansiedade, pela fome. E nós atribuímos sempre o nosso bom humor a nós mesmos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, o bem que quero, não faço, e o mal que não quero, este faço. Em Jeremias 31:33, fala de uma aliança entre Deus e a casa de Israel. E diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando Deus entregou as leis a Moisés, os 10 mandamentos que todos nós conhecemos, Deus apenas transcreveu aquilo que já estava dentro do homem, a lei moral, a consciência do que era certo e do que era errado. Mas o Senhor Deus sabia que a humanidade não seria capaz de cumprir aqueles mandamentos, que é o que nós vemos hoje, né? Em tempos de pandemia, de crise, somos levados a tantas reflexões. E em meio aos debates, questionamos o que é certo e o que é errado. A verdade é que dentro de nós já temos a consciência do que é certo e do que é errado. Deus colocou em nós, em toda a humanidade, independente de raça, povo, nação, a consciência, a lei moral, a lei da natureza humana. E todos os dias inventamos desculpas e mais desculpas para encobrir as nossas ações.